Exercício fundamental 7.11. Temos o seguinte: determina a força cortante e o momento fletor como função de x, onde zero é menor que x menor que 3 e 3, ele quer que a gente divida, né? Acha a função de 0 até 3 e de 3 até 6. E depois construa os diagramas de força cortante e momento fletor. Toda vez que tiver exercício como esse, pessoal, ó, eu tenho um momento externo gerado no ponto C. Isso significa que vai ter uma descontinuidade do gráfico do momento fletor, tá? Então, provavelmente a força cortante aqui, ela não vai ter uma descontinuidade, mas o momento fletor vai ter. Então, você já viu o exercício com esse desenho? Você já sabe. Momento aplicado num ponto vai ter uma descontinuidade no gráfico do momento fletor. Se fosse uma força, ia ter uma descontinuidade no gráfico da força cortante, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é detectar as normais, as reações dos apoios, né? Pelo menos de um deles. Então vamos lá, ó. Tenho a normal B e eu vou desenhar a normal A aqui para cima. Não sei, tá? A gente está chutando. Como A é um apoio fixo, eu sei que tem uma força horizontal, né? Mas não existe nenhuma força horizontal externa aqui na viga, então ela vai se anular, então eu não vou nem me preocupar em desenhá-la, tá? E aqui a normal B. Então o que nós temos? Eu vou fazer a somatória dos momentos em relação ao ponto B. Por quê? Porque eu quero saber o NA, porque é daqui que eu vou pegar o pedaço, tá? Então a somatória de todos do momento, né, de todas as forças em relação ao ponto B tem que ser igual a zero. Então vamos lá. O momento do B, da normal B aqui é nulo, né, porque está agindo exatamente nesse ponto. Já o ponto C tem um momento externo aqui que faz a barra girar nesse sentido horário, portanto negativo. Então vou colocar aqui menos 30, lembrando que a unidade é quilonewton, né, vezes metro. Já o NA vai girar no sentido horário também. Então, também é negativo. Menos NA vezes 6, que é o braço, né? A distância do ponto B, a linha de ação da força. Com isso, a gente descobre que a normal A vai dar menos 5. Menos 5 kilonewtons. E o que significa dar negativo? Significa que nós chutamos errado ali o sentido da normal A. Que na verdade ele não está para cima, mas sim para baixo, tá? Feito isso, já que eu descobri a normal A, eu consigo representar aqui o pedacinho que eu quero. Eu vou pegar e fazer a análise de 0 até 3, ok? Ou seja, de 0 até um pouquinho antes desse momento externo aqui, porque ele é justamente o ponto que vai dar descontinuidade no gráfico, tá? Então vamos lá, vamos pegar um pedacinho X assim, ó. Quando eu estou pegando o pedacinho X, o que, que eu tenho, né? É aqui uma normal, vamos desenhar o apoio, que é o apoio A, tem a normal A, que agora eu já vou desenhar para cima, né? Para cima não, para baixo, porque já deu negativo. Então já vou acertar ela aqui, que fica mais fácil, tá? Então a normal A vai ser 5 kN. Se você quiser colocar para cima, não tem problema, só que aí você tem que manter o sinal negativo, tá? Bom, mas como eu peguei esse pedacinho, ele tem um tamanho X. Um tamanho X. Perfeito? Até aqui, até aqui, ó. E aí o pedaço que eu não desenhei, então imagine que eu cortei a barra aqui, ó. Esse pedaço aqui é esse pedaço que eu estou desenhando. O pedaço que eu não desenhei passa a ser um agente externo sobre o pedacinho, porque com isso a gente vai conseguir descobrir a força interna aqui, tá? E quais são essas forças externas? A gente tem a normal, a gente não vai nem precisar desenhar, né? Porque ele só quer saber o gráfico da força cortante. Então eu vou colocar a força cortante. A gente sempre vai desenhar a força cortante de forma que faz a barra girar no sentido horário, tá? Sempre. E a gente vai colocar um momento fletor aqui, momento M, também sempre desenhado de forma, quando você aplicar esse momento aqui, a tendência é a barra entortar formando um sorriso aqui, assim, ó, tá? Beleza. Feito isso, a gente já pode partir para análise. A somatória das forças em Y tem que ser igual a zero, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a normal A para baixo, menos 5, lembrando que a unidade está em kilonewtons. O V também está para baixo, então menos V igual a zero.
Então a gente descobre que a força cortante vai dar menos 5 kilonewtons. Então ela é constante ao longo de todo o eixo x. Ótimo, pelo menos de 0 até 3, né? E a somatória dos momentos. Agora vamos lá. Somatória dos momentos das resultantes em relação ao ponto C. Tem que ser igual a zero. Tá? Então eu vou colocar aqui que é o ponto C. Eu sempre gosto de escolher o ponto C aqui, ó. Exatamente um ponto onde age a força cortante, porque aí o momento dela é nulo, tá? Então vamos lá. Caminhando aqui, ó, até da direita para a esquerda, a única força que a gente vai encontrar é justamente a normal A, que faz a barra girar no sentido horário, né? Ah, vamos já colocar o momento fletor, né? O momento fletor, ele tende a barra girar no sentido anti-horário. Anti-horário, então é positivo. Já a normal A faz a barra girar no sentido anti-horário também. Então também é positivo. Mais NA, vamos já colocar o valor, né? Que é 5, vezes a distância do ponto C ao ponto A, que é x. Então, aqui a gente descobre que o momento fletor varia com essa função aqui, ó, menos 5x. O quê? Kilonewton vezes metro, tá? Maravilha. Agora, vamos calcular, a gente já fez aqui, né, de 0 até 3. A gente tem que fazer o mesmo procedimento, exatamente o mesmo procedimento, só que agora de 3 vamos analisar, na verdade, de 0, né, até 6, tá bom? Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Ó, vou desenhar aqui a barra. Acho que... Bom, vamos fazer o desenho aqui. E aí eu vou pegar um pedaço X. Vou fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Pedaço X. Perfeito. Aqui, o apoio. E aí eu desenho normal. Como que tá normal, né? Para baixo, né? Que eu tô pegando exatamente esse ponto aqui, ó. Então a normal A é 5 kilonewtons. Perfeito? Só que agora eu tenho o ponto C aqui no meio, né? Ponto C aqui, ó. Onde tem esse momento externo de 30 kN vezes metro. Então eu vou colocar ele aqui, ó. 30 kN vezes metro. Maravilha. Só que agora eu tenho um pedaço externo aqui, né? Vamos supor que eu tivesse cortado a barra aqui, ó. Então eu tenho esse pedacinho externo aqui, que vai gerar umas forças no pedaço que a gente desenhou, que são as forças internas que a gente quer saber, tá? Que agora passam a ser externas porque a gente só está desenhando um pedaço. Então a gente tem o V para cá, ok? O força cortante. Por que tem que estar para cá? Porque faz a barra girar no sentido horário. A gente vai ter o momento fletor. Por que tem que estar desenhado assim? Porque a tendência do momento fletor, para ele ser positivo, é curvar a barra de modo a formar um sorriso aqui, tá? Eu estou repetindo essas coisas dos sinais porque é aqui que os alunos costumam errar bastante. Então, eu vou fazer somatória das forças em y igual a zero. O que eu tenho? Normal A para baixo, que é menos 5, e o V para baixo, que é menos V, igual a zero. Então, a gente descobre que a força cortante é menos 5 kilonewtons. Aí você fala, mas deu a mesma coisa? Exatamente, deu a mesma coisa. Por quê? Porque a gente só tem uma força agindo aqui, né? Que é a normal, tá bom? Então vai dar a mesma coisa. Agora, no caso do momento, a gente já vai ter uma descontinuidade. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Somatória dos momentos de todas as forças em relação ao ponto D, né? Vou chamar de ponto D, igual a zero. O que é o ponto D? Esse aqui, ó. E que a gente tem um momento fletor, que faz a barra girar no sentido anti-horário, portanto M. A gente tem o 30, que faz girar no sentido horário, então menos 30 kN vezes metro. E finalmente o NA,
que faz a barra girar no sentido, em relação ao ponto C, né? O ponto D, perdão. Ao ponto D, faz a barra girar no sentido anti-horário, né? Portanto, positivo. Mais 5, que é o valor da força, vezes a distância, que é x. Isso é igual a zero, tá? Então, a gente descobre que o momento fletor será 30 menos 5x. Só para ficar mais fácil, vamos escrever assim, ó. Colocar um 5 em evidência. Fica 6 menos x. O quê? Quilonewton vezes metro. Perfeito. É isso aqui, ó. Maravilha. O que a gente tem que fazer é o gráfico. Então, como você percebe, ó, a força cortante vai ser menos 5 kN, não vai ter uma descontinuidade. Mas já o momento terá. Então, vou fazer aqui, ó. O gráfico da força cortante, V em kilonewtons, e aqui o X em metros, tá? E aqui o momento em kilonewton vezes metro, e aqui o X em metros. Aí a gente vamos colocar os dois pontos que serão importantes, que é exatamente o ponto C, que é 3 metros, e a maior distância que é 6, né? Vai de 0 a 6. Perfeito. Aqui, a gente sabe que é o menos 5, né? Porque, ó, vamos fazer o gráfico de 0 até 3, menos 5, tá? E de 0 até 6, menos 5. Na verdade, eu acho que fica até melhor. Eu estou seguindo o livro, mas eu acho até melhor colocar de 3 até 6 aqui, porque a gente já especifica o domínio, tá? Acho que fica mais coerente, tá bom? Então, menos 5. Então, vamos lá. Esse seria o gráfico, ó. Tá vendo? Não tem descontinuidade. A força cortante vai ser a mesma ao longo de toda a barra, tá? Agora, se você colocasse uma força aqui no meio, aí já era. Aí teria alguma descontinuidade, tá bom? Mas vamos ver o que acontece com o momento. Primeiro, para ir de 0 até 3, tem que seguir esse gráfico aqui, que é o menos 5x. Então, se x for 0, é 0. E se x for 3, dá menos 15, né? Então, vamos colocar o menos 15 aqui, ó. Menos 15. Então, vai até esse ponto aqui, ó. Tá? Então, de 0 até 3 é uma reta, né? Uma equação de uma reta. Agora, de 3 até 6, aí já muda. É essa equação aqui, ó. Se x for 3, vai ficar 6. Ah, por isso que ele coloca de 0 até 6 aqui, né? Para poder indicar. Mas enfim. Então, aqui só estou indicando que a função vale daqui até aqui, né? É o domínio da função. Se x for 3, vai ser 6 menos 3, vai dar 3 vezes 5 vai dar 15. Então começa aqui, ó. E se x for 6, vai 6 menos 6 vai dar 0, então vai dar aqui. Então eu sei que o gráfico, como é uma reta, né? Vai ser assim, ó. Ok? Então foi isso que eu falei, ó, no começo do exercício. Tá vendo? Gerou uma descontinuidade, ó. Uma descontinuidade, um salto. Por quê? Porque esse momento foi aplicado exatamente num ponto específico da barra, tá? Então, toda vez que acontecer de ter um momento assim, num ponto, vai gerar uma descontinuidade naquele ponto. E se tiver uma força, vai gerar uma descontinuidade no gráfico da força cortante, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários, tá? Abraços e até mais.